Fala empreendedor, você que acompanha o Prosperity in Business e o Prosperity in Business Jovens, eu quero te dar algumas dicas aqui hoje sobre trabalho remoto, mais especificamente sobre gerenciamento do trabalho remoto, né? Não é tanto sobre questão de ponto, questão de videoconferência, não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre o gerenciamento dos projetos, gerenciamento das demandas, dos serviços no trabalho remoto, quando a sua empresa tem que de repente mandar todo mundo para casa, todo mundo ficar em casa e continuar produzindo assim mesmo. Então vamos lá, acompanha aí que vai ser legal. Fala empreendedor, eu sou Raul Sindlinger, CEO da Yumis.com e estou aqui para conversar com você hoje sobre como gerenciar equipes remotas com a Yumis. Talvez sua empresa tenha sido forçada a trabalhar com home office devido à circunstância atual, ou isso seja já algo natural como amadurecimento, como crescimento da sua empresa. O fato é que muitas empresas estão optando agora pelo trabalho home office, estão optando por trabalhar com equipes remotas e precisamos ter uma solução, precisamos ter ferramentas, precisamos ter métodos para que isso funcione adequadamente, sem perder produtividade, sem perder qualidade. Ficar parado esperando o problema passar não vai resolver o problema de ninguém. Mas como trabalhar remotamente sem ter prejuízo de informação, sem ter prejuízo de comunicação, sem ter prejuízo de produtividade na sua empresa? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. A Yumis é uma ferramenta de gestão de equipes, de processos, de projetos, de tarefas, de documentos, de informações, de comunicação e tudo isso de uma forma bem integrada para que você tenha todas as informações de todos os projetos em um lugar só. O objetivo da Yumis é trazer organização e produtividade para a sua empresa. Eu espero que com esses vídeos e até com a situação que tem forçado a sua empresa a buscar novas possibilidades, a sua empresa cresça em organização e produtividade para sair dessa circunstância atual mais forte, mais produtiva e tendo resultados ainda melhores. Existem vários fatores que você como gestor precisa levar em conta ao implementar trabalho remoto na sua empresa. Mas eu quero trazer hoje 5 perguntas que você precisa responder para a sua equipe antes de implementar o trabalho remoto. Vamos lá? Essas perguntas são: o que, quem, quando, como, para quem e por quê. Não é bem o 5W2H para não forçar a barra, ok? Mas é quase isso aí. Vamos nessa? A primeira pergunta que você como gestor precisa responder é o que? O que precisa fazer? O que sua equipe precisa fazer? Então, para que sua empresa possa implantar o trabalho remoto com qualidade, ter bom resultado, é muito importante definir o que precisamos fazer. Aqui nós estamos falando sobre informação. Por isso é importante que você tenha reunido em um lugar só todas as informações de todos os seus projetos. E quando falamos de projetos aqui, estamos falando de qualquer coisa, na verdade. O projeto pode ser um ticket de suporte, pode ser um chamado, pode ser um cliente, um prospect, pode ser uma ideia, um post, um vídeo, qualquer coisa mesmo, um aluno da sua escola, um projeto pode ser qualquer coisa. Agora, o que você vai fazer com ele, o que sua equipe precisa fazer com isso, precisa estar muito claro, a sua equipe precisa ter todas as informações. Quanto mais rápido e fácil for para o seu colaborador encontrar as informações, mais produtivo ele será e menos trabalho perdido você vai ter no final do processo. Salve todas as informações que você tem sobre o projeto num lugar só. Um dos maiores bloqueios de produtividade que você pode ter na sua equipe e dos maiores fatores de retrabalho também é a falta de informação ou informação difícil de encontrar. Dois fatores aí. Um é o cara passar um tempão procurando a informação. Essa informação está lá no e-mail, só que o e-mail está com um título que não é o título do projeto. E aí o cara passa ali 2 horas fuçando uma caixa de entrada para tentar encontrar aquele e-mail. Ou
Pior, ele trabalha com uma informação que não é informação autorizada, não é informação completa. E aí ele está trabalhando, achando que está fazendo algo extremamente relevante e importante, mas chega no final, ele está trabalhando em algo que vai ser perdido, algo que não vai ter proveito para nada. Então a informação é algo extremamente importante para que sua equipe possa trabalhar remotamente. Nós estamos em 2020 e você ainda manda informações para os seus colaboradores, para a sua equipe do projeto, por e-mail. Informações importantes sobre os projetos que a sua equipe está trabalhando. Aí o cara responde o teu e-mail com: aproveitando que a gente está falando sobre isso, tem o outro projeto desse cliente, ele fala não sei o que, tem esse outro cliente que perguntou uma coisa parecida, então você poderia me dar essa informação? E aí você responde esse e-mail entra numa sequência de e-mails que não tem nada a ver com o título do e-mail e depois para achar essa informação fica um fiasco. E daí você vai dizer: não, mano, na minha empresa a gente já não usa mais e-mail internamente, a gente faz tudo por WhatsApp. Pior ainda, a sequência que se organiza, as ferramentas de comunicação de chat, elas fazem a sequência tudo em um canal só. Então, para perder informação aí é uma coisa impressionante. Perdido a quantidade de horas de funcionários perdidas por causa desse tipo de informação é algo gritante. Precisamos arrumar isso para que sua equipe possa trabalhar remotamente. Eu costumo dizer que o acesso à informação é chave para que o prazo, o custo, a qualidade do projeto e a satisfação do cliente sejam atendidos. Então eu vou mostrar para você agora, eu vou compartilhar minha tela aqui com você para ficar mais fácil. Eu vou compartilhar com você como a gente faz isso na Yumis e como você pode aplicar isso aí no teu dia a dia. Vamos nessa? Então vem comigo para a tela. A gente está aqui então com a tela da Yumis aberta. Essa aqui é uma organização de testes, uma organização que a gente usa para demonstração, né? Então a gente colocou aqui algumas informações fictícias e aqui a gente tem os cards e cada card desse é um projeto, é alguma coisa que a gente precisa gerenciar. Então nesse caso aqui a gente fez mais ou menos um modelo de uma agência de publicidade e marketing, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então eu vou abrir aqui um card para a gente ver como é que reúne as informações ali dentro. Legal. Esse aqui é o card, ele é simples, intuitivo, fácil de usar, então fica tranquilo da sua equipe engajar. Não adianta ser uma ferramenta extremamente complexa, senão a tua equipe não vai querer utilizar ela. Aqui o que a gente pode ver? A gente tem aqui a descrição. Essa descrição aqui, às vezes, a gente usa ela bem grande, né? Tipo, você pode inserir muita informação aqui que seja realmente necessária para o projeto. O que é o objetivo aqui? Aqui a gente coloca o escopo do projeto, a gente coloca a descrição, coloca, às vezes, critérios de aceite, dependendo do tipo de projeto que a gente está criando, coloca o porquê aquele projeto existe, quais os benefícios que o cliente existe, tudo que é necessário para que a sua equipe possa fazer o projeto de uma forma adequada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, líder e equipe do projeto, a gente tem aqui o cliente do projeto, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. É muito importante ter o cliente, porque isso facilita depois a comunicação de uma forma integrada. Muito importante a equipe estar cadastrada, mesmo que você saiba quem é a equipe sempre, ela está cadastrada aqui, porque isso facilita a comunicação de uma forma integrada. A gente pode ter aqui as tags ajudam bastante a gente a destacar o card dos outros, buscar e futuramente estatísticas e outras coisas assim. A gente tem a privacidade do card. Aqui é um card, por exemplo, restrito apenas para a equipe. Quem não faz parte da equipe não vai poder ver ele, uma questão de segurança de informação. O prazo final do projeto, o status. A gente tem aqui campos personalizados, aí você pode pôr o que for necessário para a sua empresa, você põe aqui. A gente tem aqui todas as tarefas, então quando foi atribuído, quando foi planejado o projeto, já foi cadastrado várias tarefas, cada uma delas com data, com responsável, com as informações necessárias. A gente tem aqui marcos, eu vou falar depois um pouco sobre marcos.
A gente tem aqui toda a timeline. A timeline é algo muito legal. A timeline ela faz toda a comunicação da equipe, depois eu vou falar disso também, mas ela tem todo o histórico, tem tudo aquilo que aconteceu no card desde o começo, desde que ele foi criado, desde que o projeto começou a ser gerenciado. A gente tem uma área de arquivos e a gente tem também todos os arquivos desse projeto estão aqui disponíveis para a equipe e organizados no lugar certo. Eu posso ter o mesmo arquivo em outros lugares, simplesmente vinculado ele em outros projetos também, sem que o arquivo tenha que estar no sistema duplicado. Esse é o Wheel Drive, é a forma inteligente que a gente gerencia os arquivos. Eu tenho aqui família de cards, que na realidade a família de cards ela vai mostrar para a gente todos os subprojetos, né, os cards filhos que tem desse projeto. Então, a situação de cada um deles, como está isso. E eu tenho uma área de fluxos, que é uma área que eu posso ver onde esse projeto específico está. Então, ele está em vários fluxos de vários departamentos diferentes, tem várias equipes diferentes trabalhando nele, ou que precisam fazer algo para esse projeto. Achar isso difícil? Na realidade, difícil é tocar projetos sem informação. Então é muito fácil organizar toda a informação aqui, é muito produtivo para a sua equipe, é muito bom para a sua equipe ter toda essa informação dentro do projeto. Então isso vale a pena organizar dessa forma. Tem mais algumas coisinhas aí, mas a gente deixa isso para outras oportunidades. Valeu? Vamos voltar então para falar da próxima pergunta que você precisa responder. A segunda pergunta que você como gestor precisa responder é quem? Você já ouviu a expressão cachorro de dois donos morre de fome? Então isso é bem verdade quando você está gerenciando projetos, quando você está gerenciando equipes. Se você coloca um projeto que tem dois donos, ou aquele projeto que é de interesse de todo mundo, então todos são responsáveis pelo cumprimento desse projeto, esse projeto nunca vai para frente. Defina um responsável pelo projeto. Por cada projeto, quem é a pessoa que é responsável, quem é o líder desse projeto? Algumas dicas. Não seja você o líder de todos os projetos da sua empresa. Você não vai ser bem executado, porque se tiver tudo na sua responsabilidade, isso não vai funcionar. E você vai ficar estressado, você vai perder muito o teu tempo vale muito. Coloque um responsável. Esse responsável pode ser inclusive um estagiário, pode ser inclusive alguém mais júnior na sua empresa, porque você delega responsavelmente, né? Você dá a informação para a pessoa e aí essa pessoa presta contas da forma como você colocou para ela prestar contas. A gente aqui na Yumis, por exemplo, tem 2.000 projetos rodando ao mesmo tempo, algo em torno disso. E cada um desses projetos tem um líder. Alguns eu sou líder, alguns meus sócios são líderes, mas a maioria é alguém da nossa equipe. E existem projetos, inclusive que um estagiário é o líder do projeto e eu sou parte da equipe do projeto. Ou seja, naquele projeto eu preciso pegar ali as tarefas que foram atribuídas a mim, eu preciso fazer para que o estagiário, que é o líder daquele projeto, que é o responsável por fazer aquele projeto acontecer, para que ele seja capaz de entregar no prazo que está combinado. Tenha líder em cada projeto. Eu vou mostrar aqui alguns pontos em que você pode atribuir, delegar tarefas, delegar responsabilidades dentro da Yumis para ficar isso de uma forma bem clara, a responsabilidade de cada um. Então, quando você olhar o fluxo de trabalho da sua equipe, você precisa saber quem que é o responsável, quem é a equipe de cada um dos cards. Então, sempre essa pessoa que está circulada aqui, ela é o líder. Então, você olhando aqui, você já sabe, eu preciso falar sobre a campanha publicitária do Spotify. Tem uma informação que eu preciso falar com a Susan. É ela que é a responsável por isso, é responsável por fazer com que esse projeto entregue. Mas a gente não fica aqui só no card. O card ele é o projeto que precisa ser gerenciado. A gente tem também as tarefas. Então, mesmo dentro de um projeto em que o Kevin é o líder do projeto e a Elizabeth é parte da equipe do projeto,
a gente pode ter várias tarefas de pessoas que fazem parte da equipe do projeto ou não, e cada uma dessas tarefas tem que ter um líder, tem que ter um responsável pela tarefa. Tendo um responsável e tendo uma data, essa pessoa sabe o que ela precisa fazer. Essa pessoa pode estar trabalhando na sua casa tranquilamente e ela olha ali, eu tenho que fazer isso, e vai entregando e vai marcando concluído. Eu sei que a pessoa fez, eu sei que está tudo certo. Legal? E vai deixando o rastro aqui, vai deixando o log que fica fácil de gerenciar. Mas o importante trabalho remoto é quem vai fazer cada tarefa, cada atividade. Outra coisa que a gente tem também aqui é o responsável por uma coluna. Ou seja, quem é o responsável por uma coluna específica do fluxo. Então o projeto está andando, ele sai daqui, ele veio para cá, e agora quem é o responsável por tomar ação nessa etapa do projeto? A responsável por tomar essa ação é a Susan. Então a Susan vai tomar a ação que precisa ser tomada aqui nessa situação. É legal ver isso porque a gente sabe que saiu da minha mão, o projeto foi para outra pessoa e essa pessoa é responsável agora. Então agora o líder do projeto lida, aqui Susan, não adianta. A Elizabeth ela vai lidar com a Susan para resolver o que precisa ser resolvido nessa etapa do projeto. Legal? Então cada projeto, cada etapa, cada tarefa precisa ter um responsável. O terceiro aspecto, a terceira pergunta que você como gestor precisa saber responder de uma forma clara é o quando. Se você atribuiu a responsabilidade para alguém por alguns projetos, essa pessoa precisa saber quando precisa ser entregue. E aí a gente está falando de projetos como um todo, projetos grandes, mas também estamos falando dos projetos pequenos, das tarefas, das atividades que você delegar no seu dia a dia. Então a pessoa precisa saber, principalmente porque a gente está falando agora de trabalho remoto. O trabalho remoto ele tem a curva de entender o que é foco em qualidade e o que é foco em produtividade, equilibrar as duas coisas para você entregar o máximo de produtividade com o máximo de qualidade sem estourar custos, né? Então a gente sempre tem que administrar esse tipo de coisa. E quando você coloca um prazo, você está dizendo, não, essa tarefa aqui é para você entregar amanhã. Eu sei que se você fizer ela durante um mês, você vai fazer melhor. Mas a gente tem até amanhã. Porque eu vendi para o meu cliente, eu considerei 8 horas tuas. Então não adianta você me entregar isso aqui daqui a um mês. E aí quando a pessoa ela sabe quando ela tem que entregar, fica mais fácil ela dosar a qualidade, dosar o tempo que ela vai investir nisso, dosar prioridades. Então a pergunta do quando é uma pergunta muito importante para você responder para ele. E eu vou mostrar alguns aspectos de como fazer isso na Humans agora. Vamos nessa? A gente tem 3 tipos de prazos mais importantes aqui na Humans. O primeiro deles é o prazo final do projeto. A gente pode ver aqui o prazo final, ele fica destacado aqui, qual é o prazo final de entrega do projeto. Além dele, isso aqui é o prazo que tem que estar tudo pronto, tem que estar entregue, o projeto tem que estar concluído nessa data. Essa data fica em destaque, é fácil de ver e tal. Outros prazos que a gente tem aqui é o prazo da tarefa. Então eu já atribuí quem é o responsável aqui e essa pessoa tem até o dia 30 para entregar essa tarefa. É a tarefa que ela precisa fazer e ela tem um prazo para entregar. A gente tem algo também que é bem legal aqui, que são os marcos. Os marcos é bem legal usar os marcos aqui para a gente trabalhar na Humans. A gente usa ele em automações, a gente usa para sinalizar o card quando precisa. Então ele tem várias funcionalidades a mais aqui que são bem úteis. O marco ele é uma etapa, né? Então quando a gente fala aqui de entregar, por exemplo, a primeira fase do projeto, a gente tem várias tarefas que precisam acontecer até chegar nesse ponto e aí tem a entrega. As datas aqui, como são fictícias, acabaram ficando meio bagunçadas. Mas é uma entrega, algo que está combinado com o cliente, algo que a gente não pode ficar mudando à toa aí. Então são essas 3 formas que a gente tem aí de informar nossa equipe, nosso colaborador, das datas que eles precisam cumprir para que o projeto ande, para que o projeto seja concluído.
A próxima pergunta que você precisa responder para a sua equipe, que você precisa conhecer, precisa saber, é o como. Como esse projeto vai ser feito? Como você espera que ele seja executado em toda fase da vida dele, né? Sei lá, vou pegar um exemplo bem simples, é um chamado de suporte de TI. Então, qual é o processo que ele tem que acontecer desde o momento em que o cliente solicita o suporte até o momento em que encerra o chamado? Qual é o processo? O que acontece nesse meio tempo? Então, você definir processos é muito importante. Talvez para você, quando a gente começa a falar de processos, você já tem um arrepio, porque acha que não quero implantar ISO na minha empresa, não preciso disso, isso é muito complexo. Não, processo é uma coisa simples. E eu vou dizer mais uma coisa, a sua empresa já tem processos, a sua empresa já trabalha com processos, talvez eles não estejam mapeados, mas na sua cabeça eles já existem. Quando alguém vem fazer uma coisa de uma forma que não era a forma como sua empresa trabalha, você fala, cara, não é assim que a gente trabalha assim aqui. Você não está com o processo mapeado, bonitinho, redondinho, mas você já sabe como é para ser feito. Quando entra um colaborador novo, você já diz para ele, aqui, quando você receber isso aqui, você faz isso aqui e depois manda para tal pessoa. Você já tem esse processo mapeado. A boa notícia é que mapear processos na Humans é muito fácil. Se você já tem um procedimento operacional padrão lá, aquele papel guardado na última gaveta, embaixo de todas as coisas, você pode até usar aquilo ali como base para começar a cadastrar na Humans. Mas, provavelmente, se você usar aquilo que a sua equipe está fazendo e aí depois olhar para isso, analisar e ver como melhorar, isso vai ter um resultado melhor ainda. Eu vou mostrar para vocês como que a gente mapeia processos, como a gente organiza processos dentro da Humans. Vou mostrar de uma forma simples, tem muita coisa com automações, com fluxos paralelos que a gente pode fazer, com projetos filho, mas que eu não vou entrar em detalhes agora. A gente pode ver isso num vídeo separado, vídeo específico mais para frente, mas de uma forma simples, como implementar processos e procedimentos para a sua empresa na Humans. Estamos falando de trabalho remoto, a sua equipe precisa saber os processos. Se você nunca mapeou projetos na sua empresa, se você nunca trabalhou com processos dessa forma, nunca chegou a escrever os seus processos, eu recomendo que você prepare um fluxo assim, muito simples. Você primeiro escolhe aqui uma categoria, ou cria uma nova, uma categoria de fluxos, e aí você prepara um fluxo em branco. Você chama ele como você quiser, de preferência colocar um fluxo desse por equipe até, ou por assunto, por produto que você vende, tem algumas formas de organizar isso, mas a fazer é o primeiro fluxo, primeira coluna desse fluxo, fazendo, segunda coluna e o finalizado. Isso aqui pode parecer meio ridículo, mas isso ajuda muito, isso ajuda demais a organização dos seus projetos. Coloque aqui em a fazer tudo que precisa ser feito no departamento. Vai adicionando os cards aqui, né? A fazer pedido cliente X. Então você coloca aqui o primeiro, o que vai acontecer? Você pode abrir ele e detalhar, tá? Você sabe que ele precisa ser feito. No momento em que a sua equipe está trabalhando nele, puxa aqui para fazendo. A própria equipe pode puxar isso. E no momento que ele está feito, vai para o finalizado. Daí você começa a pensar, não, mas espera aí, quando a equipe diz que está feito, aí eu vou conferir. Então vamos lá. É assim que se constrói um processo, tá? Então antes da tua equipe entregar, você precisa conferir. Então conferir qualidade, vai. Testes de qualidade. Conferir qualidade. Salvar. E aí, mas isso aqui, quem vai fazer sou eu. Então vamos lá, vamos colocar um responsável aqui por isso aqui. Eu, Raul, eu coloquei aqui, inserir na equipe do fluxo. Estou aqui agora.
Então, aqui várias pessoas vão fazer nessas duas colunas e chega aqui, quem vai conferir sou eu. Ah, mas depois não é finalizado ainda, depois a gente vai entregar para o cliente. Legal, vamos fazer a entrega. Reunião, e é uma entrega presencial ainda. Reunião de entrega. Percebe que, no final das contas, a gente está pensando como a gente faz as coisas e está montando um fluxo, né? E partindo de um fluxo básico. Você pode usar esse fluxo básico várias vezes e montar o seu e ir incrementando conforme necessário. Outra forma que a gente pode fazer é usar os modelos de fluxos. Modelo de fluxos, a gente tem vários modelos aqui, é só escolher um dos modelos. Provavelmente nenhum deles vai ser exatamente como você faz as coisas, mas você pega um desses modelos, o modelo de contas a pagar, não vai ser do jeito que você faz, tá? Mas aí você pode olhar ele, ver, cadastrou, agendou, pagou, aguarda ou cobra nota fiscal. Não, mas eu antes de pagar eu preciso de uma autorização. Coloca uma coluna ali no meio, diz que precisa de uma autorização, e aí você instala o modelo, e aí esse modelo vai ficar disponível para você. Legal? Deixa eu descartar isso aqui para não sujar ali o nosso modelo. Então você tem o responsável pelas colunas, você pode ter uma descrição aqui da coluna, e aí isso é muito legal pensando em um colaborador novo que entra, ou mesmo para a sua equipe saber o que precisa ser feito. Descreva aqui o que precisa ser feito quando o projeto está nessa etapa. Por isso que eu sempre digo que organizar dessa forma é muito melhor do que um procedimento operacional padrão guardado numa gaveta ou no servidor. Aqui a gente consegue saber exatamente o que precisa. Lembre-se de fazer isso dessa forma, e aí a gente ainda tem automações para deixar tudo mais dinâmico e mais visível, mais produtivo, que também você pode ter vários fluxos ao mesmo tempo, ter várias coisas muito legais, mas isso é assunto para outro vídeo. Outra pergunta que você precisa saber responder para a sua equipe é o para quem. Para quem esse projeto? Quem é o cliente desse projeto? Não, meu projeto não tem cliente, o projeto é para a gente mesmo. Não, ele tem um cliente. O cliente pode ser você, ele pode ser um cliente interno, ele pode ser o departamento de RH é cliente de um projeto da TI. O departamento de produção é cliente de um projeto do financeiro. A engenharia é cliente de um projeto do compras. Pode ser um cliente interno ou pode ser um cliente externo. Pode ser que o teu cliente realmente tenha solicitado aquilo, tenha solicitado um contrato novo, tenha feito um contrato novo contigo e agora você precisa entregar esse contrato. Todo projeto tem um cliente, tem uma pessoa a quem você vai precisar entregar isso futuramente. E além de você saber quem é o cliente, você precisa saber como você vai se comunicar com esse cliente. E aí a Humins é a ferramenta que isso vai ser feito de uma forma mais organizada, mais clara, sem perda de informação, e a sua equipe vai saber exatamente o que está acontecendo e como se comunicar com esse cliente. A gente tem aqui o cliente, que a gente pode definir aqui exatamente quem é o cliente. A gente tem aqui uma área de clientes que a gente coloca todas as informações que a gente precisa, então quando clica a gente tem acesso aos dados, então fica tudo muito organizado, fica todas as informações que você precisa no mesmo lugar. O que é interessante, que começa a dar mais vida, é quando a gente começa a falar em comunicação com esse cliente. Não é legal a gente ficar com informações perdidas no e-mail, no WhatsApp, ou mesmo informações de reuniões que não estejam centralizadas no card. Toda a equipe precisa saber tudo o que está acontecendo. A gente tem aqui o feed. O feed é o local de comunicação com o cliente. A gente tem tudo aqui, tudo que foi combinado com o cliente, aqui a gente usou de testes várias vezes, tá? Por isso que ele está meio bagunçado aqui. Aqui tem tudo que foi combinado com ele pode interagir, pode se comunicar com a gente, e a gente tem todas essas informações sendo notificado quando o cliente interage e tal. E o melhor de tudo é o UApp. O UApp é um aplicativo que tem a cara da sua empresa não sabe
que ele vem da Humans, não sabe que ele está integrado com a Humans, ele simplesmente sabe que por lá ele é avisado, por lá ele faz a solicitação dele, por lá ele se comunica com a sua equipe, tem um feed em que ele comunica isso, em que ele recebe isso de uma forma bem agradável, bem visual, para que ele possa interagir com a sua empresa e ser avisado de tudo que está acontecendo, sem que ele tenha que entrar numa tela de um sistema. É um aplicativo que notifica ele, bem simples, bem bonito, bem agradável. O seu cliente vai se surpreender, e a vantagem é que tudo que ele interagir já vem direto aqui para o projeto, toda a informação já vem aqui, já fica organizado, fica completa, e a sua equipe pode trabalhar com a informação completa. A gente tem uma página específica, né? O /UApp ali na Humans, você pode olhar mais informações sobre ele e aproveitar ele também. Então a comunicação com o seu cliente pode ser revolucionada através da Humans, o seu cliente pode se surpreender, pode fidelizar através do UApp. E para fechar esse vídeo, tem uma pergunta que é mais filosófica, é a última pergunta que você precisa responder, mas ela é tão importante quanto as outras. É o porquê você está fazendo aquele projeto, por que sua empresa está fazendo o que faz, por que nós estamos aqui trabalhando hoje, mesmo que tem muita gente que está parado só esperando esse mal passar. Se você quer que seu colaborador, mesmo em casa, sem ter um chefe olhando a tela do computador dele, sem ter alguém cobrando ele diretamente ali, todo o tempo, alguém olhando o que ele está fazendo. Se você quer que ele, nessa situação, continue sendo produtivo, continue sendo focado, não se distraia com mídias sociais, não se distraia com o gatinho, o cachorrinho dele, consiga fechar a porta do lugar onde ele está e realmente trabalhar sendo produtivo, você quer que isso aconteça na sua equipe, você precisa dar a ele um porquê. Nós aqui na Humans fazemos as empresas serem mais organizadas e produtivas. Com isso, nós proporcionamos às empresas alcançar resultados que antes não eram possíveis. Nós sabemos que projetos movem o mundo e que várias melhorias e até a cura de alguma doença, de algum vírus, vai vir de empresas que gerenciam bem os seus projetos e são organizadas. A gente tem um porquê de fazer o que a gente faz. A gente sabe que o que a gente faz influencia a vida de muitas pessoas e muda o mundo. E a sua empresa? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda de manhã para trabalhar? É pelo dinheiro? Ou é para que você alcance algo mais, que você realmente influencie? O seu colaborador, a sua equipe precisa saber essa resposta. Então é hora de refletir isso e contar para eles o porquê você está fazendo. Aquele teu sonho quando você abriu uma empresa, é isso que precisa ser comunicado para os seus colaboradores. E cada projeto, cada card aqui que você monta, ele precisa ter um porquê também, que isso também ajuda aos colaboradores trabalhar com mais alegria, com mais certeza de estarem fazendo a coisa certa, de estarem fazendo aquilo que eles realmente precisam fazer. Então nós ainda temos muita coisa a falar sobre esse assunto, nós ainda temos mais muita coisa boa para compartilhar daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem aprendido no decorrer do tempo, gerenciando projetos, trazendo organização e produtividade para as empresas, mas esse vídeo já está muito longo. Se você se interessou pela Humans, tem muito mais do que isso, muito mais do que eu falei aqui. Eu recomendo fortemente que você assista um vídeo que está disponível ali no nosso canal, que é a apresentação da Humans. É muito legal. Eu recomendo que você entre lá também, comece a usar gratuitamente a plataforma. Você pode se cadastrar ali sem custo nenhum e começar a utilizar a Humans aí e ver se ela é adequada para a sua empresa. Nesse momento, coloque a sua esperança em Deus. É Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá vida, é nele que nós temos acesso à vida completa e à salvação. Legal? Não se desespere, não fique com medo, que o medo é muito pior do que o vírus. O medo mata mais do que qualquer tipo de vírus. Confie em Deus, que é Ele quem nos sustenta. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.